Olá, senhores, tudo bom? Hoje vamos trabalhar aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento importante, tá? Que teve no último edital para o concurso de agente de segurança socioeducativo. Caiu uma questão. E assim, são 30 artigos ali, dá para a gente trabalhar rapidamente, tá? Vou explicar aqui o contexto histórico. Lógico que a gente tem que focar um pouco na letra de lei, mas o contexto histórico é importante, vocês vão entender. O preâmbulo também, além dos artigos, o preâmbulo é importante, tá? Ele tem questões sobre o preâmbulo, a gente vai ler um pouquinho ali o preâmbulo. E basicamente, lógico, os artigos ali. Senhores, eu queria ressaltar a importância da leitura da letra de lei da Declaração Universal, tá? É de suma importância que vocês leiam, no mínimo aí algumas vezes, para que não passe nenhuma questão batida, alguma alternativa ali. E fazer bastante questões, né? E eu vou mostrar para você a questão do último concurso para agente de segurança socioeducativo, e no caso, ela teve uma abordagem bem interessante, assim, cara de BFC mesmo, né? A parte da letra de lei mudando uma coisinha ou outra. Eu sempre tento fazer esse tipo de questão. Só para vocês observarem aqui na prova A, né? Na questão 21 da prova A, indica a alternativa correta de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro e fora das fronteiras de cada estado. Negativo, né, senhores? É só dentro das fronteiras. Perceberam que eu estou mostrando essa questão aqui para vocês entenderem essas pegadinhas que a banca faz. B. Toda pessoa tem direito à dupla nacionalidade. Não, pô, é uma nacionalidade, tá? C. Toda pessoa tem direito a organizar sindicato, sendo obrigatório seu ingresso. Negativo, né? Não é obrigatório. D. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Então, assim, nessa época, em 1948, como vocês vão ver a formação da criação, né, da DUDH, ela tinha um pouco essa visão. Hoje é um pouco mais relativizado isso, mas enfim, tá lá escrito, tá? Contexto histórico, senhores. É importante a gente relembrar que sempre ocorreu na humanidade, ocorreram, né, conflitos entre povos, entre nações, por diversos motivos, seja ele geograficamente, questões de seca, as pessoas se movimentam dentro do continente, encontram com outras pessoas em outro local e isso gera um conflito. Ou também por ideologias, ou por religião, política também, invasão, expansão de certos impérios, desde lá da formação da nossa civilização lá na Suméria, lá na região da Mesopotâmia. Então as pessoas correm para lugares mais férteis, ou para lugares que tem minério, petróleo, enfim. Isso sempre ocorreu, refugiado. Então, tinha algumas coisas relacionadas ao direito internacional com relação ao refugiado, a crime de guerra. Só que a Segunda Guerra Mundial foi um ápice disso aí. Foi um conflito muito cabuloso, onde morreram milhões de pessoas, aí, judeus, holocausto, enfim. Foi uma guerra a nível total, né? Aquela guerra que envolve todo mundo, envolve todos os meios necessários. E após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, em 45. Logo no fim da Segunda Guerra Mundial, em 45. A guerra que teve até bomba atômica, pra vocês terem noção. E só para finalizar essa parte do contexto histórico aqui, os países se organizaram e falaram, não, a gente tem que dar um basta nisso, os países que venceram, os aliados, tem que dar um basta nisso, criar algum mecanismo, entendeu? Aí daí surgiu a Declaração Universal de Direitos Humanos. É uma declaração, né? Uma imposição, né? Mas é uma declaração que os países ali votaram, né? 48 dos países assinaram, 8 se abstiveram, né? E em 48, tá? Olha só, data importante, senhores, 10 de dezembro de 1948. Sei lá, vai que cobra isso aí na prova, então vocês têm que saber isso aí. Foi a criação. A ONU, ela foi criada em 45, mas a DUDH é 48, tá? Vamos caminhar aí. Aí o preâmbulo, ele explica um pouco isso aí. É um pouco maçante, eu vou ler de forma rápida aqui para vocês verem, tá? Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, tá? Então, na verdade, ele instala o princípio da dignidade da pessoa humana, é o fundamento da liberdade.
Vamos lá. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, as guerras, né? E que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Então, assim, o direito internacional começa a trabalhar a necessidade de se impor, esse império da lei, ele se impor como um direito humano. Tanto é que ela é 1948, ela já trazia certas liberdades de vários aspectos, seja de gênero, de raça, enfim. Sendo que em muitas partes do mundo ainda não existia isso. A nossa, aqui mesmo, tinha muita coisa relacionada à diferença de mulher e homem. Nos Estados Unidos tinha a parte lá do racismo dele estrutural, né? Banheiro de colors, banheiro de pessoas de cor, banheiro de branco, enfim. Ué, isso aí até na década de 60. Isso no apartheid na África do Sul, entendeu? Então, ele inaugurou uma parada de liberdade e de igualdade, né? Para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Para que tanta opressão que o cara se revolte e crie uma rebelião contra a tirania do próprio Estado. Então essa parte aqui fala das guerras entre as nações, basicamente, tá? Minha interpretação. E aqui fala da revolta de um Estado. Hoje, como a gente está sem conflito, em tese, em conflito de nível mundial, muito se trata dos direitos humanos, da questão da liberdade do cidadão perante o Estado, né? O Estado querendo oprimir o cidadão, tá? Vamos lá, tem mais uma etapinha pra gente marchar aí. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. O que a gente entende como direitos humanos no âmbito internacional, do direito internacional, trazendo para a nossa realidade, nossa Constituição, que na verdade é um Ctrl-C, Ctrl-V da declaração, tá? A gente percebe muito isso, principalmente o artigo 5º. Posteriormente a gente vai estudar a Constituição, a gente vai ver isso. E é tratado como direitos fundamentais, tá? Direitos humanos no âmbito internacional e direitos fundamentais no âmbito interno. Vamos lá. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades e da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Para finalizar o preâmbulo, senhores, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, e com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se para, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Resumindo, senhores, a declaração é para todo ser humano, todos os povos, independente daqueles que não assinaram tratado, não fazem parte da ONU, sei lá. Ela é universal, isso é uma característica dos direitos humanos, tá? Tem outras características, eu acredito que não vai cair isso, pelo menos no edital anterior, se tiver alguma coisa eu vou atualizar. Eu vou bater mais na parte da lei seca, tá? Mas tem outras características aí, universalidade, enfim. O preâmbulo é meio puxado, mas a gente tem que bater, tá? Agora vamos bater artigo por artigo para a gente tentar ler rápido aqui e pegar um ponto importante que possa vir a ser cobrado em prova. Vamos lá? Artigo 1º.
Todos os seres nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então aqui inaugura de forma positiva na legislação a fraternidade, que é um conceito mais ou menos de terceira dimensão. Rapidamente explicando, os direitos humanos eles têm algumas dimensões, tá? Não precisa ficar muito neurótico com isso não, só para vocês entenderem. A primeira dimensão trata de liberdade do indivíduo perante ao Estado. Liberdade de locomoção, liberdade individual, né? A segunda dimensão, ela trata de direitos relacionados do Estado para o indivíduo. Direitos trabalhistas, direitos de sociais, né? A terceira dimensão é uma parada mais ampla, mais coletiva, uma fraternidade, é mais filosófica. Há alguns teóricos aí que falam que tem a quarta e a quinta dimensão, mas não entra nessa vibe, não. É questão de parte genética, ética genética e bagulho de internet aí. Vamos caminhar? Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Na verdade, todo mundo goza desses direitos, tá? Independente de qualquer coisa. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertence a uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, de repente, um Estado que ele é subjugado por outro Estado maior, um império maior, enfim. Então, independente disso, qualquer um tem direito a esses direitos, tá? Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bem básico. A vida, a liberdade e a segurança pessoal, às vezes é cobrado em prova, as pessoas ficam, cara, a segurança pessoal vai ter uma segurança VIP ali. Não. É a segurança da pessoa, de forma genérica isso. O artigo 4 já fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ou seja, nenhuma exceção, em todas as suas formas. Não tem assim, não, exceto não existe. 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 5º, né, da Constituição. Cuidado para não confundir, tá, senhores? A questão vier falando sobre a Declaração Universal de se atém à declaração. Se vier artigo 5º Constituição, se atém. Tem pequenas diferenças. A tortura, ela não é relativizada, tá? Artigo 6. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Em todos os lugares. Seja ele preso por cometer um crime cabuloso. Ele é reconhecido perante a lei como pessoa, tá? 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. Perceba que esses primeiros artigos aí, que vai do 1 ao 21, do artigo 1º, né, ao 21º, eles são de caráter de primeira dimensão, de liberdades. Né? Nós sempre trabalhamos com liberdades. Artigo 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio, perdão, senhores, efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Vamos lá, remédios. Então eles têm os direitos. A gente já viu que a gente tem muitos direitos. Locomoção, perdão, entre outros. Para que seja efetivo esses direitos, existem os remédios constitucionais, no caso aqui. Exemplo, locomoção, habeas corpus. É um remédio que você vai utilizar para você manter aquele direito, para você não ter aquele direito violado, tá? O habeas datas, o mandado de injunção, enfim, tem outros remédios constitucionais aqui, tá?
O artigo 9 é: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Cuidado com questões desse tipo. Ninguém será preso, detido ou exilado. Ah, é correto. Não, senhor. Ninguém será arbitrariamente. Porque a pessoa pode ser presa se ela for julgada, com julgamento independente, porra, justo, transparente, tem todos os requisitos lá, né? Agora, arbitrariamente, a pessoa não pode ser detida nem exilada, não. Tem todo um. Se for dentro da justiça, pode. Só não pode arbitrariamente. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. Vamos pegar uns pontos importantes aqui, ó. Justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres no fundamento de qualquer acusação criminal. Então aqui as garantias processuais, no caso. O camarada, ele tem que ter, não pode ter um julgamento obscuro, escondido, parcial, um lado, enfim. A audiência, ela tem que ser pública, né? Tem que ser, na verdade, o que não pode ser público é se for questão relativa à segurança do Estado ou se interferir na vítima, na dignidade da vítima. Um caso de estupro, por exemplo, né? De resto, tem que ser público, tá? Você pode pesquisar lá, você vê coisa de tribunal, você acha qualquer julgamento. São direitos de garantias penais, nesse caso, processuais. Artigo 11. 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. No caso aqui é o princípio da presunção da inocência. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em julgamento público, como a gente falou no artigo 10, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Resumindo, senhores, a pessoa ela é presumida inocente até que tenha um julgamento correto de acordo com a lei do país. Aqui, no caso, é em última instância, né? Já caiu, tem a PEC da segunda instância. Então, até que seja de acordo com a lei, o que a lei do país falar, tem país que é primeira instância o cara já é culpado. Apesar dele poder recorrer, mas ele já é considerado culpado, já vai preso. A pessoa ela é presumidamente inocente, presumida inocente. Positivo? E tem que ter a garantia necessária à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Resumindo rapidamente, senhores, isso aqui, Código Penal, parte geral, tem isso aí, replicando isso, né? O cara não pode ser punido por uma coisa que não era crime naquele momento. Você, por exemplo, você foi lá e pegou uma fruta no pé, uma laranja no pé de laranja lá na chácara, no sítio. Um ano depois aquilo vira crime, aquele ato. Pegar uma laranja ao pé é crime de 2 a 3 anos. Pô, você não pode ser julgado, não pode retroagir para te abarcar essa lei penal grave, né? Ok? E outra coisa, também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao delituoso. Se naquele momento que você pegou a laranja era pena de 1 ano, de 1 a 2 anos, não pode 1 ano depois ter uma lei que aumenta para 10 anos. Ela vai retroagir para uma pena mais gravosa? Não. Quem estudou Código Penal sabe isso. Aqui ela versa, mas o que eu acho que é importante para vocês, que já tem uma noção disso, é entender, anotar, lembrando lá como foi a prova do socioeducativo, a última, tá? Lembrando, ó. Qualquer ação ou omissão. Pode vir somente ação, somente omissão, tá? Fica atento. E outra coisa, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Pode ser que eles falem somente no âmbito do seu país nacional, não se estendendo ao direito internacional, pois cada cultura tem... Eles podem inventar uma historinha, então cuidado com isso. Tranquilo, senhores? 12. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. É a inviolabilidade da privacidade, né? Nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei
contra tais interferências. Hoje você faz isso. O cara esculachou você lá caluniou você, a sua honra lá, você pode entrar, né, com processo, danos morais, enfim. Artigo 13. 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, aqui se refere o direito à liberdade de locomoção e residência. Vamos lá, ponto. Todo mundo tem direito à locomoção e residência, onde? Dentro das fronteiras de cada estado. Então, como ela é mundial, ela botou de cada estado. Então, se você é brasileiro, teoricamente, você vai ter o direito de liberdade de locomoção e residência dentro daquele estado. Tem ressalvas? Tem lá período de guerra, tem algumas paradas que você, de repente, pode limitar isso aí. O que você tem que ficar atento? Dentro das fronteiras do seu continente? Não. A questão pode vir. De qualquer fronteira? Não. Tranquilo? 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Exemplo. Você está dentro de um país, nos Estados Unidos, você é brasileiro, você pode sair dos Estados Unidos a hora que você quiser. Não podem impedir você de sair, a não ser que você cometa um crime lá. Eu não vou ficar elucubrando aqui, não. Simples, você pode sair de qualquer país, inclusive do seu país. Apesar que tem país aí que não libera, antigamente Cuba fazia isso, Coreia do Norte, né? Mas vamos entrar nesse. Só que há esse regressar. O que eu entendo como esse? O próprio, o seu, né? Não qualquer. Você não pode regressar a qualquer país. No princípio, não. Tem uma legislação, tem você vai cumprir lá os requisitos do visto do país, né? Aquela coisa toda. A esse, né, no português, se fosse aquele ou a todos os. Não. A esse você pode regressar. Artigo 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Senhores, atenção a isso aqui. Perdão, senhores. Ok, vítima de perseguição, tá? Mas é vítima de perseguição legítima. Ó, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos da ONU. Vamos lá. 2 casos aqui, para massificar. Um cara cometeu crime nenhum, crime político, no caso. Criticou o presidente, um ditador, o cara, tentou criar um partido político quando era proibido, enfim, crime político, visão política. Ele tem direito a gozar asilo em outro país, caso ele tenha sido lá perseguido, tenha perseguido politicamente, né? Agora, o caso 2, o cara matou, roubou, fez crimes comuns do direito e está sendo perseguido pela justiça. Lógico, o recap, a busca, captura quer pegar ele, que ele já foi condenado. Lá nos Estados Unidos chama Marshall, né? E o cara quer pedir asilo. Esse não tem direito, tá? De pedir asilo. Só o cara que é perseguição legítima. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Lembra da questão lá, ó, a uma nacionalidade. Dupla nacionalidade. Aqui tá certo. Vou até. Dupla nacionalidade. A 3, não. A uma ele tem direito. Ele pode arrumar a dupla nacionalidade em certos casos. Ninguém será arbitrariamente, igual lá da parada lá, arbitrariamente, privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. O cara pode ser privado da sua nacionalidade? Pode. Ele só não pode ser privado arbitrariamente. Ok? 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Isso em 48, senhores. O Brasil aqui acho que nem tinha uma lei nesse sentido. Até hoje em alguns países não pode, né? Tem gente que casa só com a família, a mulher não escolhe, enfim. Nessa época, homens e mulheres maior de idade
Acho que aqui, menor de idade pode casar com autorização dos pais. Duração e dissolução. A mulher pode o divórcio aí, em 48. Já tinha essa parada do divórcio, tá? Bacana. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Do Nubank? Sabe por quê? Nubentes. Então, só será válido o casamento se ambas as pessoas quiserem consentirem, né? 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. É bem conservador isso aqui, né? A família é um núcleo natural e fundamental da sociedade, apesar de hoje ter uma certa tendência progressiva de relativizar isso aí. 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente, mesmo esquema dos outros artigos, privado de sua propriedade. No Brasil, por exemplo, o cara estiver traficando, usando a propriedade para isso, ele vai perder, né? Se ele estiver devendo, enfim, tem algumas situações nesse caso aí, mas arbitrariamente não. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino. Pode ser a escola. Meu filho estudou numa escola adventista, é uma escola que tem a matéria normal, que prega lá o MEC, né, que é pela Lei de Diretrizes e Bases, e tinha a parte religiosa também. Pela prática, pelo culto em público ou em particular. Isso aí que é liberdade religiosa. Agora vamos trabalhar aqui a liberdade de expressão, né? Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Preste atenção que esse artigo é muito pleno e eu acho ele muito bem bolado. Eu sou muito fã da liberdade de expressão, isso é muito maneiro. Eu acho que é o pilar da democracia, né? Esse direito inclui a liberdade de, olha só como é amplo, sem interferência de qualquer, não está falando de sem interferência de qualquer coisa, ter opinião, tá? De procurar, receber e transmitir informações e ideias. Então ele não é só de falar, é ter opinião, de procurar pesquisar uma opinião, de receber uma mensagem, uma opinião, de transmitir por quaisquer meios. Isso aqui em 48 anos está de imaginar sobre a internet. Independente de fronteiras. Isso pode ser uma questão de prova. Somente dentro do seu país, em virtude de respeito à religião, cultura alheia. Não. Independente de fronteira, você pode transmitir, receber, enviar sua opinião por qualquer meio, tá? Isso que eu chamo de liberdade de expressão plena. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, tá, senhores? Então a liberdade de reunião e associação é pacífica, não pode paramilitar, armado. A Constituição fala isso também. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Isso é lógico, né? Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, o cara pode tomar parte do seu país, participar ativamente da política, seja ele diretamente, por meio de se elegendo ali, ou questão de plebiscito, né, referendo. No caso do Estatuto do Desarmamento, a gente teve foi um plebiscito, né? Foi. Não, foi um referendo, né? Referendo do Estatuto do Desarmamento, que é depois. Todo ser humano. Não, complementar aqui que eu fui voltando, tá? Então isso aí é diretamente. E indiretamente a gente vota num deputado e ele faz a lei pra gente. Isso é indireto. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas, legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegura a liberdade de expressão. No caso, esse processo equivalente pode ser uma urna eletrônica, né?
Vamos bater aqui, senhores. Então aqui fala da questão dos direitos políticos, né? Eleição periódica, tem ditadura que não tem eleição periódica, é infinito. Eleição no Brasil é a cada 4 anos, tem lugar que é 5, né? Legítima, tem que ser legitimada, tem observadores de outros países que vêm verificar se é legítimo ou não. Sufrágio universal, no caso bem amplo, para que todos votem, tem vários tipos, tem um sufrágio censitário, que é a partir de um censo, quem tiver uma renda maior que tal, somente homem, somente, enfim. Tem a questão limitadora aí, a partir de um censo. O voto tem que ser secreto, né? Isso é importante para evitar o voto de cabresto ou processo equivalente, tá? E assegura a liberdade do voto, para que o voto não seja pressionado. Senhores, o artigo 22, ele já inaugura uma segunda dimensão, que são os direitos sociais, trabalhistas, enfim. A partir de agora até o 30, a gente vai trabalhar esse tipo que é uma interferência do Estado maior na vida do cidadão, tranquilo? Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Ele tem direito aos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então, de acordo com o recurso de cada Estado, ele vai ter esses direitos econômicos, sociais, culturais indispensáveis, né? Já o 23, ele fala o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Um exemplo aqui já é direitos trabalhistas. O exemplo de proteção contra o desemprego, a gente pode falar uma limitações à estabilidade, a limitação de mandar embora, tem umas coisas dessa aí, né? Convenções o seguro-desemprego, né? Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Trabalhou igual, recebe igual, né? Isso em 48. Não tem mulher ganha menos. A diretriz é essa: igual trabalho, igual remuneração. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, um salário mínimo razoável para a pessoa viver dignamente, né? Isso aí tem que ser assegurado mesmo. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus direitos, tá? Não é obrigatório, mas ele tem esse direito. O artigo 24 fala que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho. Vamos lá, limitação razoável das horas de trabalho. O cara não pode trabalhar de forma desumana. E férias remuneradas periódicas. Isso é importante, tem questão sobre isso aqui. Férias remuneradas, tá? O DH fala sobre isso. 25. Fala sobre um padrão de vida capaz, que é o direito de ter um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego. Resumo lá dos outros artigos. Doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Assistência social, né, senhores? 2. A maternidade e a infância. Maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, a maternidade e a infância têm um certo privilégio nesse sentido, tá? E as crianças, mesmo que chamam de bastarda, que nasceram fora do casamento, porque tem certas culturas que, lá no Haiti, por exemplo, eu fui lá o bastardo lá, ele é esculachado. O agregado da família, né, ele é esculachado. Aqui não, eles têm o mesmo direito. O que deve, né, na verdade. 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Agora, a parte de educacional, né? A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais.
Então, gratuita, ela no elementar e no fundamental, tá? Isso aqui é importante vocês, lá no material em PDF, tem um resuminho, tem uma paradinha dessa. Vamos trabalhar aqui agora a instrução elementar. Ela será obrigatória. Vamos lá. A elementar, né? Elementar, além de ser gratuita, ela é obrigatória, tá? Essa elementar é o pequenininho, creche. A creche, ela é obrigatória e gratuita, ok? Já a fundamental, que é tipo primeiro ano ao quinto ano, hoje em dia, que era até a quarta série antigamente, né? Fundamental, se eu não me engano é isso mesmo, né? Fundamental 1 e 2, tem um negócio desse aí. Meu filho já tá com 13 anos, eu já tô por fora disso aí. Ela é gratuita também, mas não fala que é obrigatório. A instrução técnico-profissional, que já é outra, será acessível a todos, bem como a instrução superior. Então, o que é acessível a todos? É a técnico-profissional e a instrução superior. Estou batendo nisso porque isso é recorrente em prova, tá, senhores? Então, é acessível a todos, o técnico profissional e a instrução superior. Esta, o que é esta? É a instrução superior. Esta é baseada no mérito vestibular. Tranquilo? Olha o PDF lá que tem um resuminho maneiro, mas aqui só para adiantar. 2. A instrução ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Perdão, senhores. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da ela dá uma diretriz que a instrução não deve fomentar um ódio a outros países. Isso na Europa tinha muito. Depois da Primeira Guerra Mundial, tinha os franceses odiavam os italianos, os ingleses, o nosso povo. Isso era ensinado na escola, tá? O fascismo fazia muito isso também. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Isso aqui é uma alternativa correta da nossa prova lá, da última prova. Foge um pouco a lógica, né? Os pais têm prioridade de direito à escolha do gênero. Hoje tem muito debate sobre isso. Mas gravem isso que é recorrente. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. De fruir, deve ser usufruir, né? Eu não sei, perdão, senhores. As artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios, tá? Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, artística de qualquer. Esse aqui é o direito à propriedade imaterial, né? Aquele. No Brasil, acho que são 75 anos que você tem direito. Depois que passar disso aí, você pode baixar a culhão. Então é o direito à propriedade intelectual, na verdade, tranquilo? 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. 29. Todo ser humano tem deveres. Pô, até que enfim, ó, lá no penúltimo capítulo, artigo, para com a comunidade, no qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outra e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Senhores, vamos debruçar sobre isso aqui rapidamente. É aqui, ó. Todo ser humano será sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Cara, você pode ser punido aquilo que a lei determina. Se não tiver escrito na lei, então não está escrito que você pegar uma laranja do pé é crime, então você vai pegar a laranja do pé. Não tem. O servidor público não, ele não saindo um pouco da DUDH, o servidor público ele é limitado só ao que faz a lei, tá? O civil não. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, não há exceção, tá?
ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30 e o último artigo. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Não pode usar interpretar a declaração para destruir os direitos e liberdades que ela mesma estabelece, né? Ela cria um mecanismo de defesa ali dos próprios direitos que ela desenvolveu, tranquilo? Senhores, finalizamos aqui, ficou um pouco extenso, mas acredito que tentei focar bastante ali, sem elocubrar um pouco jurisprudência, entendimento, sem ficar falando sobre princípios, né? Basicamente o que estava na lei, um comentário leve para auxiliar na memorização e na assimilação desse conteúdo. Espero que tenha ajudado. Façam os exercícios, são 50 exercícios que estão aí. Leiam lá a parte da lei comentada, tá breve, porque são basicamente os artigos mesmo, né? É isso aí, senhores. Tamo junto, tá? Um abraço.